Boa tarde, turma. Hoje na nossa aula de ciências, veremos as camadas da Terra, não é? As camadas do nosso planeta. A Terra, ela é formada por 3 camadas. A crosta terrestre, o manto, que está abaixo da crosta, e o núcleo, que se encontra no interior. A crosta terrestre é a camada superficial sólida que circunda a Terra. Abaixo da crosta terrestre temos o manto, que é formado por vários tipos de rochas e devido às altas temperaturas, essas rochas se encontram no estado pastoso e recebem o nome de magma. Temos o núcleo, que fica na parte central da Terra. E acredita-se que o núcleo seja formado por metais como o ferro e o níquel, em altíssimas temperaturas, chegando a cerca de 5.000 graus Celsius. Veremos agora as placas tectônicas. Aqui a imagem das placas tectônicas. A nossa crosta terrestre, ela é formada por essas placas que se encaixam igual um quebra-cabeça. Portanto, essas placas, elas se movimentam, né? E quando elas se movimentam, causam os terremotos. Então, vamos ver. O que são as placas tectônicas? São enormes blocos que fazem parte da crosta terrestre. Esses blocos se movimentam, podendo colidir, afastar-se ou deslizar. Em consequência desse movimento, nós temos os terremotos, que ocorrem por causa do atrito entre as placas tectônicas. E o país que mais sofre com os terremotos é o Japão. Mas o que acontece? Esses abalos, eles são, os movimentos que as placas fazem, né? Eles são imperceptíveis ao homem. Não tem como o homem perceber esses movimentos. Mas existe um aparelho chamado sismógrafo que marca a intensidade desse movimento. E as consequências desses movimentos nós temos terremotos. No Brasil. Por que no Brasil nós não temos terremotos? Porque o nosso país se encontra aqui, ó, no centro de uma placa tectônica. Por esse motivo que nós não temos terremotos, mas os países que se encontram aqui no encaixe dessas placas, além de ter terremotos, eles também têm erupções vulcânicas nesses encontros aqui, que é chamado nas bordas das placas tectônicas, é onde se encontram as erupções vulcânicas. Veremos agora essas imagens aqui das consequências dos terremotos, né? Cidades destruídas. Devido à intensidade dos abalos, a cidade pode ser completamente destruída em ocasião de um terremoto. Vulcões, esses vulcões eles se encontram nas bordas das placas tectônicas. Esse daqui está em erupção. Esse vulcão aqui ele está ativo, mas ele ainda não está em erupção. Ele está ativo, está soltando apenas a fumaça. E a erupção é quando ele está jorrando aquela lava. Falaremos agora sobre os cataclismos. O que são os cataclismos? Os cataclismos, eles são fenômenos naturais que podem modificar para sempre a estrutura do ambiente. Quais são os tipos alguns tipos de cataclismos? Os terremotos, os furacões, os vulcões, maremotos, tsunamis, são fenômenos naturais que podem modificar a estrutura do ambiente. Se essa modificação do ambiente acontecer, esse ambiente for modificado pela ação humana, né, pela ação do homem, não é um cataclismo. Só é cataclismo quando essa modificação no ambiente se dá por fenômenos naturais. Aqui, ó. Furacão. Quando ele passar esse ambiente, será completamente modificado. Aqui,
um maremoto. Então, são fenômenos que vai modificar a estrutura desse ambiente e ele não voltará mais, não será mais da mesma forma. Agora, veremos a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera ela é uma camada formada por vários tipos de gases. E essa camada ela envolve o nosso planeta, protegendo ele de meteoros e de outras coisas. Essa camada, a atmosfera, ela está dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aqui a camada atmosférica, né? A atmosfera aqui, ó, em volta do nosso planeta. Olha aqui a imagem aqui, fica melhor. Essa camada aqui são gases. Aí ela é uma camada chamada atmosfera e está envolvendo, ó, toda a Terra. E dividida nessas camadas aqui, ó. A atmosfera está dividida. Agora falaremos sobre biosfera. Biosfera ela é uma camada do nosso planeta que reúne todos os ecossistemas existentes, seja com vida ou sem vida. Os ecossistemas eles podem ser definidos como um sistema composto pelos seres vivos que chamamos de bióticos. E pelo local onde os seres vivos se encontram, que são abióticos. Por quê? Porque locais não têm vida, não é? Então, os ecossistemas é formado por seres bióticos, que são os seres vivos, as plantas, os animais, as pessoas, e por abióticos, que é o que não tem vida, são os locais, são as montanhas, são as rochas, não tem vida. Agora a hidrosfera. O que é a hidrosfera? A hidrosfera ela é a camada de todas as águas que existem no nosso planeta, independente do estado que essa água se encontre. Se ela está no estado dela sólido, não é? Nas geleiras, se ela está em estado líquido ou se ela está em estado gasoso. As águas do nosso planeta, ela formam uma camada chamada de hidrosfera. E sabemos que o nosso planeta ele é formado por 70% por água. Então, nós temos uma camada hidrosfera, né? A camada hidrosfera, ela é bem grande. Bons estudos e até a próxima.